Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo. Isso mesmo, finalmente temos a volta do quadro aqui no canal do Surto Coletivo, que é aquele quadro onde eu conto casos pra vocês de coisas bizarras pra gente surtar juntos. Depois de um grande hiatus, o quadro finalmente está de volta. E dessa vez, eu trouxe aqui a história do Hisashi Ouchi. Foi o homem que sobreviveu por mais tempo à mais alta exposição radioativa já vista. Até hoje, ninguém sobreviveu por tanto tempo a uma radioatividade tão alta. E o Hisashi teve, possivelmente, uma das mortes mais dolorosas já vistas. Ele foi mantido vivo por 83 dias no total. A nossa história começa dia 30 de setembro de 1999, em uma planta de processamento de urânio que fazia parte ali do processo de criação de combustível que era levado para a usina nuclear de Tokaimura, que pertencia a uma empresa chamada JCO. Então, o lugar onde acontece esse caso não era em si uma usina nuclear, mas sim um lugar onde se fabrica o combustível para a usina nuclear. Era a primeira vez em 3 anos que eles estavam usando aquele reator específico. E eles estavam usando esse reator para uma parte do processo que consiste em você misturar o urânio com outros reagentes químicos para você conseguir deixar ele estável, para você poder mexer nele até ele chegar no reator. E esse processo, ele é um processo que você tem que fazer de uma forma bem lenta, porque o urânio tá instável, você tá tentando deixar ele estável, né? Então você tem que fazer esse processo bem devagarinho, justamente para não acontecer ali uma reação radioativa. Você tem que ir misturando bem de pouquinho em pouquinho, de forma mecânica mesmo, e misturando assim de pouquinho em pouquinho, para você ter certeza que a partícula do urânio que tá instável não vai atingir outra, e aí por consequência, quando ela atinge outra, essa outra atinge outra, e é assim que se começa aí uma reação radioativa, para ter certeza que esse processo não vai acontecer. Por isso que você tem que ir bem devagarzinho, até que o urânio esteja estável. E aí, nesse dia, tinham 3 pessoas trabalhando nessa instalação. Tinha o Yuta Yokokawa, que tinha 54 anos, e ele era o supervisor, o responsável. Além dele, também tinha o Matashi Shinohara, que tinha 40, e o Hisashi Ouchi, que tinha 35 na época. O que acontece é que eles estavam atrasados no prazo de entregar esses combustíveis em 2 dias. Já tinha 2 dias que eles estavam atrasados. Então, eles estavam tentando correr muito pra entregar tudo, né, com menos atraso possível. E por incrível que pareça, tudo que eles estavam fazendo estava escrito no manual da empresa. Apesar do manual da empresa não seguir os direcionamentos universais de como fazer esse processo, tá? Tipo, o manual da empresa era um negócio que eles simplesmente inventaram. E esse manual da empresa estava indicando que era para eles usarem um balde para misturar urânio. Tipo, um balde mesmo de aço inox. Ou seja, esse manual, ele não era aprovado por órgão nenhum, não era uma coisa que estava seguindo ali as normas de segurança. Só que a galera não sabia disso. E, digo mais, nenhuma dessas pessoas tinha recebido, de fato, um treinamento formal para fazer essa função. Era a primeira vez que o Hisashi estava fazendo isso, inclusive. E assim, não para passar pano, mas era extremamente comum naquela época que as coisas fossem feitas assim, dessa forma, sem tanta segurança. Era bem comum em outros lugares do Japão eles fazerem desse jeito também. Tipo, pegar um balde e ir misturando. Nunca tinha acontecido nada. Tinha mais uma coisa também que eles estavam fazendo de errado ali. O jeito certo de você armazenar esse urânio é em tubos bem longos, assim, compridos. Que é justamente para você diminuir a área de contato do líquido, entendeu? Porque todo o problema de você ter uma reação radioativa é que é uma reação em cadeia, entendeu? Uma molécula afeta a outra. Então, você tendo ali um cilindro mais longo, você reduz a área de contato das moléculas. Uma molécula está encostando, tem acesso a menos moléculas. Só que, como eles estavam com pressa e era mais difícil de você conseguir misturar esse urânio se era um cilindro comprido, eles estavam usando um recipiente que era mais largo do que o recomendado para facilitar o processo. E eu te digo mais, né? Eles estavam atrasados. Lembra que eles estavam atrasados ali no prazo? A empresa achou que seria uma excelente ideia aumentar a concentração desse urânio, justamente para eles conseguirem produzir mais combustível. Então, assim, normalmente a concentração de urânio fica em 5%, tá? Nesse dia, a concentração de urânio estava em 18%. Às 10h35 da manhã, o Hisashi estava ali numa escada, subiu numa escada, para conseguir depositar esse urânio dentro desse recipiente, né? Com um balde. O colega dele, o Masato, ele estava segurando o tanque, para se ficar segurando no lugar.
Enquanto isso, o supervisor estava numa cadeira, um pouco mais afastado, olhando. E foi nesse momento em que o Risat estava jogando esse outro balde de urânio dentro do recipiente que eles viram uma luz forte azul, que começou a sair do tanque. E essa luz azul se chama efeito Cherenkov. E ela tem a ver com a velocidade das partículas. Sem querer que a gente entre agora aqui numa aula de química, mas essa luz, ela normalmente é emanada quando um material radioativo chega numa massa crítica, que significa que essa reação de fissão nuclear, quando as moléculas estão batendo uma nas outras, né, é estável. Ou seja, só uma molécula batendo em outra já é o suficiente para que esse núcleo se desprenda e outra molécula bata na outra e faz sozinho a partir de agora, entendeu? Essa reação, ela acontece sozinha, você não precisa fazer mais nada. Ela é estável. Inclusive, esse é o princípio de uma bomba atômica e também de uma usina nuclear. É exatamente essa reação. Só que ali, como eu disse, não era uma usina nuclear. Não era para aquela reação acontecer ali naquele momento. Aquelas 3 pessoas na sala foram algumas das únicas pessoas no mundo a verem uma reação desse tipo a olho nu. Daí tocaram todos os alarmes da fábrica, os 3 saíram e foram para uma sala de descontaminação. E o Risat começou a vomitar e desmaiou. Dos 3, o Risat foi o que recebeu a maior quantidade de radiação, justamente porque ele estava ali de frente com um balde, colocando um balde dentro do recipiente onde aconteceu a reação. Só para efeito aqui de comparação, né, pra gente entender o quanto de radiação que é, o sievert é considerado, assim, a nossa medida de radiação, né, de quantidade de radiação. Uma quantidade de radiação normal, segura, para você receber durante um ano inteiro, né, acumulado, assim, durante um ano inteiro, é de 1 sievert. Se você recebe 8, isso já é considerado uma dose letal. O chefe, que estava sentadinho ali na cadeira, ele recebeu 3 sieverts de uma vez. O outro funcionário, que estava segurando o recipiente, ele recebeu entre 8 e 10, né? Dependendo da onde você pega as suas informações, vai variar ali a quantidade, mas geralmente é entre 8 e 10. O Risat é estimado que ele tenha recebido entre 10 e 20 sieverts de uma vez só. E, mais uma vez aí, depende muito da onde você lê, porque eu peguei de várias informações, tem livros sobre o caso, assisti vários vídeos, varia, tem gente que fala 10, tem gente que fala 15, tem gente que fala 20. É uma estimativa. Todos os arredores ali daquela usina, em 350 metros, num raio de 350 metros, foram evacuados. E as pessoas até 10 quilômetros da fábrica foram aconselhadas, por exemplo, a não beberem água e serem testadas. Demorou aí mais ou menos umas 20 horas para eles conseguirem fazer com que a reação parasse. Porque no final das contas não era tanto material radioativo assim, né? E, inclusive, esse desastre, ele nem foi considerado, assim, um evento de escala muito grande. Assim, não chegou nem a ser uma contaminação. Ele ficou ali numa escala ali de eventos nucleares, ele ficou no nível 4. Nem é tão grande assim, não chega a causar grandes danos para a área no entorno. No final das contas, os 3 funcionários foram os mais prejudicados nesse evento. Todos eles foram encaminhados imediatamente para o hospital. E lá eles chamaram um médico que era especialista em contaminação por radiação, o Kazuhiko Maekada. Então eles começaram o que seria todos os procedimentos padrões ali de verificar como uma pessoa se encontra logo após uma exposição de radiação. E uma das primeiras coisas que você faz é verificar os linfócitos. E uma contagem aí de linfócitos normal fica entre 25% até, assim, uns 48%. Isso aí é um considerado normal. E de cara, eles já viram que a contagem do Risat estava em quase 0. Juro, estava em 1,9%. Mas, apesar disso, num primeiro momento, o Risat tava bem de boa, tava bem tranquilo. Ele tava conversando, ele tava acordado. Tirando o fato de que o rosto dele tava um pouco vermelho, e ele dizia que ele tava com bastante dor no braço e também na orelha, ele não parecia ter nada de errado com ele fisicamente, assim, visualmente, além disso. Mas uma coisa que você precisa saber é que isso é extremamente normal em exposição de radiação. O negócio com a radiação é que não é uma coisa que você vê assim num primeiro momento. Não é como se você, de repente, fosse queimado pela radiação. A radiação, ela vai, aos poucos, destruindo as suas células. Então, é uma coisa que você vai vendo ao longo do tempo. Você não chega já doente.
Você tem sim essa coisa, num primeiro momento, de ficar enjoado, de vomitar, que é o seu corpo tentando se livrar daquilo. Mas a radiação, ela é como se fosse um envenenamento bem, bem lento. Bom, o Maekawa, que era o médico responsável, ele sabia muito bem disso. Então ele resolveu transferir o Hisashi pro Hospital Universitário de Tóquio, que era onde ele trabalhava. Porque aí ele podia acompanhar de perto o caso, né? Tinha toda a equipe dele pra poder ver de perto. Porque ele sabia que os próximos dias, as próximas semanas seriam as mais importantes. Porque o jeito que a radiação funciona é: você fica muito doente com a radiação no seu corpo. E isso afeta muito o seu corpo. Mas, se você conseguir sobreviver a esse dano da radiação, a todo esse mal, esse envenenamento que ela causa no seu corpo de primeira, uma vez depois que ela for embora, você consegue e você conseguir se recuperar, você sobrevive. Você só precisa sobreviver a essa parte muito ruim dela enquanto ela ainda tá no seu corpo. Depois que ela for embora, acabou. Então ele sabia que ele ia precisar. Então ele sabia que nos próximos dias o Hisashi ia ficar mal, né? E que ele ia precisar de toda a ajuda possível. 3 dias depois do acidente, o Hisashi começou a sentir muita dificuldade em respirar. Então eles colocaram ele num respirador, que era pra conseguir forçar ele a respirar, porque ele tava sentindo muita dor e ele não conseguia. E eles também transformaram tudo que era em volta do Hisashi em um ambiente completamente estéril. Porque uma das coisas que a radiação afeta primeiro é a nossa medula óssea, que é onde a gente produz os glóbulos brancos, que são o nosso sistema de defesa do nosso corpo. Então, a pessoa que foi afetada pela radiação, ela tem o seu sistema imunológico completamente afetado. Então, muitas vezes, pode ser que essa pessoa ela não morra necessariamente da radiação, mas sente uma infecção que ela pegue, porque ela tá imunodepressiva. Além disso, né, uma outra coisa que é muito afetada pela radiação, além da medula óssea, são todas as mucosas do nosso corpo. Ou seja, né, essa areazinha dentro da boca, dentro do nariz, tudo que é essa pelezinha meladinha que a gente tem, sabe? O nosso pulmão, garganta. Então, você imagina só, essa pessoa, ela já tá ali com o sistema imunológico super comprometido, não tá conseguindo fabricar ali os glóbulos brancos. E ela ainda por cima tem muita dificuldade de absorver nutriente, porque o que é mucosa? Então, o intestino é pura mucosa. Então, que é ali a parte onde a gente começa a absorver os nutrientes todos. Então, assim, você já tá ruim do sistema imunológico, você ainda começa a ficar fraco. Você não consegue lutar contra nada, bactéria nenhuma. Então, é importante você ficar num ambiente que seja muito, muito, muito limpinho. Completamente esterilizado. Todo mundo do hospital que fala sobre esse caso diz que o Hisashi, ele era um querido. Que ele agradecia o trabalho de todo mundo o tempo inteiro, que ele era sempre muito educado. E nesse primeiro momento aí, nesses primeiros diazinhos, todo mundo ficou muito surpreso que apesar dele ter sido exposto a uma radiação muito alta, ele ainda parecia que estava de boa. E nesse caso em específico, porque tinha sido um caso tão extremo, dele receber uma radiação tão extrema, muitas pessoas acabaram se mudando pro hospital, muitos funcionários, para poder acompanhar o caso mais de perto. E, inclusive, até a família do Hisashi acabou se mudando pro hospital. Eles ficaram basicamente morando ali na recepção. Bom, no dia 5 de outubro, eles foram fazer um exame para avaliar como estava a medula óssea do Hisashi, né? Como eu disse, é uma das primeiras coisas que é afetada com a radiação. E aí, ninguém acreditou no que eles viram. Porque dentro de todas as nossas células, né, a gente tem o nosso DNA, que é basicamente, né, uma explicação assim meio básica do nosso DNA, é que o nosso DNA são as instruções para as células que a gente vai construir, né? A gente precisa ter ali como que se faz, é tipo a receita do bolo. Gente, os cromossomos todos do Hisashi, do DNA do Hisashi, de dentro da medula óssea, tinham sido apagados. Eles estavam destruídos. Ou seja, eles sabiam que, assim, baseado na medula óssea dele, ele não ia mais conseguir produzir novas células de glóbulos brancos, porque ele não tinha mais a receita para fazer essas células. Então, ele com certeza iria precisar de um transplante. Então, agora eles tinham certeza de que realmente ele não poderia pegar doença nenhuma, nada, gripe, resfriado, nada, porque não tinha como ele ter células para combater nada. E aí eles começaram a fazer vários PCRs. Isso mesmo, PCR, aquele exame que a gente fazia do Covid, sabe? De enfiar o negócio lá dentro do nariz, horroroso. Eles começaram a fazer vários PCRs no Hisashi por dia, pra ter certeza que ele não tava pegando nada. Eles testaram a família do Hisashi pra ver se alguém era compatível de medula óssea com ele. E eles descobriram que a irmã dele era. E ela concordou em ajudar no tratamento do que precisasse. Aí eles deram um remédio lá pra ela produzir mais célula-tronco e fizeram uma transfusão. Porque eles estavam precisando dessas células-tronco, né? Pra tentar reconstruir ali, né? Essa medula do Hisashi. E, enquanto isso, o Hisashi foi ficando cada vez pior,
como era de se esperar pelos efeitos da radiação. Ele começou a ficar cada vez mais desidratado. E aí, assim, mais ou menos uma semana depois que ele sofreu a radiação, foi quando a pele dele começou a se descolar do corpo. Porque, assim, imagina que você tá no hospital e ele sempre cola um monte de coisa, né, pra verificar os seus sinais vitais, né, e tal. Então, sempre tem um monte de esparadrapo colado em você. Começou que eles tiravam o esparadrapo e a pele dele saía junto do esparadrapo. E isso foi piorando. Depois de um tempo, as enfermeiras não conseguiam nem dar banho nele, porque só de passar a mão assim pra dar o banho, a pele já saía. E por que isso estava acontecendo? Porque assim, caso você não saiba, as células da nossa pele, elas se renovam sempre, elas estão sempre se renovando. Mais ou menos aí, a cada 2 semanas, as células todas se renovam da sua pele. E as células, elas se renovam de baixo pra cima, né? Sim, vai nascendo células novas aqui embaixo, que vão empurrando as outras pra cima, até que essa camada aqui de célula de cima tá morta e ela vai saindo. Só que o corpo dele não tava conseguindo mais produzir células de pele novas, por causa de toda a radiação. Então, as células que tinham ali foram morrendo, ele não conseguia produzir mais, então a pele foi só descolando, porque não tinha mais as células novas pra segurar a pele. Então, assim, a parte boa disso, muitas aspas, é que como essa pele tava morta, que tava saindo, não doía e não sangrava. E aí, vocês lembram que eu falei que ele tava com dificuldade de respirar, né? Eles resolveram fazer um raio-x do pulmão dele pra ver o que tava acontecendo, porque ele tava com dor pra respirar. Porque o pulmão ele tava sentindo cada vez mais dor, tava piorando bastante. E eles viram que tinha uma grande massa nos pulmões dele, que provavelmente significava que tinha algum líquido ali, que eles não sabiam o que era. Poderia ser sangue ou poderia ser alguma outra coisa que estava causando uma pressão. E era por isso que ele tinha tanta dor para respirar. Só que o que acontece? Ele não tinha mais plaqueta no sangue. Só que o que acontece? O sangue dele quase não tinha mais plaqueta. E as plaquetas do nosso sangue, elas têm a função justamente de segurar sangramentos, né? Elas fazem ali uma camadinha, justamente quando a gente se machuca, são elas que fazem o sangue ficar durinho. Então, eles sabiam que se eles, por exemplo, resolvessem fazer um furo, que é o que normalmente você faz quando acontece esses casos de ter fluido no pulmão, líquido no pulmão. Você faz um furo real, horrível, péssimo, eu sei. Faz um furo no pulmão que você consegue tirar, drenar esse líquido do pulmão, que daí a pressão que você tá sentindo, essa dor, ela vai embora. E aí você sente a dor do furo no seu pulmão agora, né? Mas essa pressão você não sente mais. Só que eles não podiam fazer isso. Porque se eles fizessem isso, podia ser que ele começasse a sangrar e não parasse mais. Qualquer sangramento que ele tivesse podia virar uma hemorragia. Então, essa máscara de respirador que ele tava usando, que antes meio que só ajudava ele a respirar, passou a ativamente forçar ele a respirar. A máscara fazia uma pressão para puxar o ar do pulmão dele e depois fazia uma pressão para que o ar entrasse no pulmão dele sem que ele conseguisse controlar aquilo. Então ele não conseguia mais respirar no próprio ritmo. Ele não conseguia mais controlar essa pressão aí que a máquina fazia. E doía muito, porque, como eu disse, ele tava com esse líquido no pulmão e essa pressão doía muito no pulmão dele. Eles disseram que quando eles ligaram essa máquina, que ele gritava e implorava para que eles parassem. Que ele começou a gritar pela esposa dele, que ele chegou a empurrar uma enfermeira e disse: "Eu não sou um porquinho da Índia". Mas os médicos resolveram conversar com o Hisashi e disseram pra ele que ele precisava fazer isso pela família dele, porque a esposa dele tava lá, né? Eles estavam morando no hospital, os filhos dele estavam lá também. Todo mundo queria que ele ficasse bem. E aí ele concordou e ficou com a máscara. Dia 10 de dezembro foi a última vez que o Hisashi falou algo. Ele disse que ele amava a mulher dele e aí ele foi entubado num respirador pra ajudar com a respiração. Ele ainda continuou consciente depois disso, mas por ter o respirador, né, aqui ele não conseguia mais falar, então ele se comunicava de outras formas, de gestos, né, outras formas ele não conseguia mais falar. E aqui, nesse momento, 10 de outubro, o Hisashi já era a pessoa que tinha sobrevivido mais tempo a uma exposição tão grande de radiação. A pessoa que tinha sobrevivido por mais tempo anteriormente, né, antes dele, a um nível tão alto de radiação, tinha sobrevivido por 9 dias. E aí também foi mais ou menos nessa época que a transfusão que eles tinham feito de células-tronco, né, da irmã dele, começou a funcionar. E aí os glóbulos brancos e linfócitos dele aumentaram de 1,9% para 20%. Então já era bem melhor. E aí eles pensaram que talvez, se ele conseguisse sobreviver a esse período de envenenamento por radiação,
talvez depois ele conseguisse se recuperar de fato. E pra verificar nessa transfusão, eles fizeram um exame ali pra ver como que os cromossomos da transfusão que eles fizeram da irmã dele estavam. E eles viram que 10% dos cromossomos estavam danificados. E eles não entenderam muito bem por quê. Porque eles achavam que não fazia sentido que células novas que estavam sendo colocadas no corpo dele também fossem danificadas. Porque essas células não receberam a radiação. E o corpo dele em si não tinha radiação. Ele não tinha encostado na radiação. Ele só tinha recebido essa radiação. Os médicos tinham ali algumas teorias do porquê que isso estaria acontecendo, mas nenhuma confirmada. Mas o que importa é que o resultado disso é que eles descobriram que não só o corpo dele estava muito danificado, quanto também qualquer coisa que eles colocassem no corpo dele também ia ser danificado. 15 de outubro, os médicos resolveram fazer uma endoscopia para ver como é que estavam as mucosas por dentro do Hisashi. Porque, como eu disse, as mucosas são o primeiro tecido a sofrer com os efeitos da radiação. Inclusive, é super comum que as pessoas morram justamente por ter algum sangramento nesses tecidos. Porque aí a pessoa começa a sangrar e eles não conseguem parar esse sangramento, né? Então, eles queriam verificar como é que tava. E lembrando aqui que qualquer cortezinho, qualquer coisa poderia virar uma hemorragia. Então, eles tiveram que fazer essa endoscopia, assim, com muito, muito, muito cuidado. Porque não podia machucar nada de forma alguma em todo o sistema digestivo do Hisashi. Quando eles fizeram isso, eles verificaram que o sistema digestivo dele não tava bom, né? Tem várias partes ali no nosso intestino que elas são rugosazinhas, sabe? Que é justamente para ter mais área de contato ali com o alimento. E essas partes que tem ruguinhas, normalmente, estavam lisas. E que dava para ver que todos os músculos do intestino estavam tensionados. Eles achavam que isso poderia estar acontecendo porque o Hisashi estava sentindo muita dor, né? Por causa do pulmão. Mas que, de qualquer forma, apesar do estado não estar dos melhores, ainda assim podia ser muito pior. Poderia estar muito pior do que estava. Então, eles até ficaram esperançosos depois disso. Eles disseram, inclusive, que tinha várias partes ali da mucosa do intestino dele que ainda estavam presentes e ainda estavam bem. Por exemplo, o final do intestino dele, a mucosa estava quase que toda intacta. Então, eles pensaram, assim, que ainda dava para ele absorver nutrientes pelo intestino. Aí, eles resolveram fazer um teste. Eles passaram 100 gramas de proteína num tubo, né, que foi direto pro intestino. Mas, algumas horas depois, né, quando isso foi, né, quando isso saiu do corpo, eles verificaram e viram que todas as 100 gramas de proteína ainda estavam lá. Então, que o corpo dele não tinha absorvido nada. Então, assim, que o sistema digestivo dele tava, no mínimo, travado, pausado. Os médicos também, eles colocaram uma cama especial, porque eles precisavam mexer o Hisashi, né? Ele não podia ficar muito tempo assim parado, porque lembra, ele tá com líquido no pulmão. Se ele ficasse muito tempo assim parado, com líquido parado no pulmão, ele poderia desenvolver uma pneumonia. E também para ele não ficar machucado de ficar muito tempo deitado. Então eles colocaram ele numa cama, um negócio especial, que ele ficava com os braços, as pernas, todo o corpo dele amarrado na cama. E eles conseguiam mexer o corpo dele desse jeito, amarrado na cama. Inclusive, eles falaram que quando a esposa dele viu isso, né? Ela falou, nossa, eles te transformaram num robô. E ele ainda tava consciente, tá? Ele ainda tava acordado e consciente. Ele não falava, porque ele tava com tubo, mas ele ainda se mexia. Inclusive, eles diziam que muitas vezes as enfermeiras iam mexer nele, né? Alguma coisa ali. E ele tentava, tipo, tirar o braço, sabe? No dia 26 de outubro, o Hisashi começou a ter diarreia. E essa diarreia não era de nada que ele tava comendo. Porque lembra, acabei de falar que o sistema digestivo dele não tava funcionando, então eles não estavam alimentando ele. Essa diarreia era algo muito pior. Essa diarreia, eles achavam que podia ser duas coisas. Ela podia ser um sintoma da radiação ou algo pior, que eles chamam de doença do enxerto contra o hospedeiro. Que é quando você faz uma transfusão de células da medula óssea, que foi o que eles fizeram com o Hisashi, né, da irmã dele. E a célula do doador, da pessoa que doou, começa a atacar as células do hospedeiro. Do Hisashi, no caso. Eles falam que essa condição ela pode acontecer em qualquer momento depois do transplante. Aí eles resolveram fazer uma nova endoscopia, né? Pra ver como que tava. E aí nessa endoscopia, eles viram que se antes tinha ainda alguma mucosa, né, no intestino do Hisashi, agora não tinha mais. Tudo que tinha nos intestinos dele era o músculo do intestino, né? Porque é o músculo, eles fazem movimentos ali, né? Toda a parede muscular do intestino. E aí, a pele da mucosa, que cobre o intestino, ela tava toda
destruída. Em alguns lugares tinha uma pele pendurada, assim, mas ela tava toda morta. Ou era essa pele pendurada, ou era o músculo completamente exposto. E foi aí que eles entenderam o que era a diarreia que ele tava tendo. Era o corpo dele, né? Era esse tecido da mucosa sendo expelido pelo intestino. Ou seja, a diarreia era o próprio Hisashi. E nos exames de sangue do Hisashi, eles também começaram a achar uma coisa chamada mioglobina, que são as proteínas que formam os nossos músculos. O que acontece? O braço do Hisashi, que foi uma das áreas que foi mais exposta à radiação, né? Porque ele estava segurando o balde. O braço dele, o músculo do braço dele, estava começando a se desfazer. E essas proteínas do músculo estavam caindo na corrente sanguínea. E uma das coisas que acontece quando você tem muito dessa proteína no seu sangue, né? O sangue é filtrado pelo rim, né? E isso pode levar a pessoa a ter falência dos rins, porque sobrecarrega demais o rim. O normal aí, todo mundo tem mioglobina no sangue, né? Porque é do nosso músculo. O normal é a gente ter 60 miligramas a cada ml de sangue. Ele tinha 1.600 por cada ml de sangue. Então eles começaram a tentar pensar no que fazer. Porque basicamente o braço dele, que estava perto da reação, tava como se fosse envenenando o resto do corpo dele com as proteínas. Porque ele tava se desfazendo, ele tava como se tivesse se decompondo mesmo, né? E tava caindo tudo na corrente sanguínea. Só que eles não podiam amputar esse braço. E em qualquer outro caso, a solução óbvia seria, tá bom, beleza, amputa o braço, né? Se o braço é o problema que tá estragando todo o resto do corpo, a gente tira. Só que eles não podiam fazer isso, porque eles não conseguiriam parar um sangramento. Então, como que eles iriam fazer isso se depois ia ficar sangrando, né? Ele teria uma hemorragia. Nesse período, ele começou a excrecionar... Eu esqueci a palavra de novo. Soltar 3 litros de diarreia por dia. E, além disso, ele tava tendo bolhas em todos os lugares onde a pele dele tinha caído. E essas bolhas, elas estouravam e saía mais líquido dessas bolhas, né? Eles falam que, mais ou menos por dia, ele soltava 1 litro de líquido pela pele. Então, eles começaram a cobrir todo o corpo dele com gaze, como uma forma de formar uma pele, sabe? Falsa. Todos os dias, 10 pessoas faziam o trabalho de trocar todas as gases do Hisashi. E esse trabalho demorava 3 horas. E não só isso, como o corpo dele estava basicamente sem essa camada de pele, né? Ele podia ter uma hipotermia. Então eles tinham que colocar, nesse momento que eles estavam trocando essas gases, eles tinham que colocar a temperatura do quarto em 36 graus. Ficava super calor lá. Por essas pessoas fazendo isso por 3 horas. Pra ter certeza que ele, né, não ia ter uma hipotermia. E o tecido, né, da pele em volta dos olhos do Hisashi também começou a se decompor nessa época. E então ele começou a sangrar pelos olhos e as unhas todas caíram também. Eles começaram a tentar fazer enxertos de células tronco pra colocar na pele do Hisashi. Eles fizeram, ao todo, 70 enxertos. Mas eles perceberam que ao redor dessa pele toda queimada, né, do braço dele, que tava bem ruim, eles conseguiam ver pequenos pontinhos de células novas crescendo. Então, eles achavam que se eles conseguissem fazer com que o Hisashi passasse por esse momento, tinha chances de que o corpo dele conseguisse, de fato, se recuperar, fazer novas células de pele, por exemplo. No dia 18 de novembro, eles começam a ver sangue nas fezes do Hisashi. Mais uma vez, daí eles fazem uma terceira endoscopia. E eles veem que todo o intestino do Hisashi está sangrando. Todo. Mas apesar disso, eles ainda viram pequenos pontinhos de células novas. Então, mais uma vez, eles falaram, não, beleza. Mas o corpo dele ainda consegue produzir essas células de mucosa. Então, se a gente conseguir fazer com que passe todos os sintomas do envenenamento de radiação, se o corpo dele conseguir sobreviver a isso, ele ainda vai conseguir produzir essas células. Aí, nesse momento, o Hisashi já estava perdendo 10 litros de líquido por dia. Entre diarreia, bolhas, sangue. Vale lembrar aqui que, apesar de tudo isso, as plaquetas dele ainda não tinham voltado. Então, ele continuava sangrando sem parar. Eles faziam várias transfusões de sangue no Hisashi por dia para manter o volume de sangue do tanto que ele perdia. Em algumas poucas horas do dia, eram feitas 10 transfusões de sangue. O que se espera é que em algum momento de tudo isso que eu te descrevi, ele tenha deixado de estar consciente. Porque
né, não tem como saber exatamente. Ele também não estava mais respondendo muito aos estímulos, então a gente acredita que ele não estivesse mais. No dia 27 de novembro, os médicos perceberam que a pressão arterial do Hisashi estava caindo muito e que o coração dele ia parar. Começaram um processo de reanimação, conseguiram fazer o coração dele bater de novo. 15 minutos depois, o coração dele parou de novo. Eles conseguiram, fizeram um processo de reanimação, o coração dele voltou. 15 minutos depois, parou de novo. Começaram um processo de reanimação mais uma vez. E o coração dele voltou a funcionar. E aí o coração dele começou a se manter assim, numa frequência altíssima, de 164 batimentos. Que é aí como se você estivesse correndo uma maratona. Inclusive, no total, se você for contabilizar todos esses momentos em que o coração dele parou, o total é de 49 minutos. E em qualquer pessoa, isso seria considerado morte cerebral. Não dá pro seu cérebro ficar tanto tempo assim, sem oxigenação do sangue. E ele teria tido morte cerebral. Só que ele tava com tanto remédio, tinha tanta coisa que eles estavam injetando nele, tinha tanta máquina que ele tava plugado pra ajudar no sangue, pra ajudar em tal coisa, pra fazer ele respirar, tinha tanta coisa, que por mais que o coração dele tivesse parado, provavelmente tinha continuado o sangue ali a circular, e isso não significaria a mesma coisa pra ele do que significaria pra gente. Apesar de que, muito provavelmente, algum dano cerebral ele teve. E mesmo depois de tudo isso, né, os médicos foram conversar com a família do Hisashi, e eles falaram que, apesar do coração dele ter parado de bater, que ele tava bem e que ele ia ficar bem. E os testes mostravam que o cérebro dele ainda tinha atividade. Que por mais que ele não respondesse a estímulos, ainda tinha atividade cerebral, assim. Nenhum estímulo, tá? Não apertava mais a mão de ninguém, não respondia nada, não tinha ali nada, assim, que indicasse que ele tinha alguma consciência. Logo depois disso, os rins dele pararam de funcionar. E aí ele foi colocado numa máquina de hemodiálise. E o coração dele também só tava batendo por causa da medicação, que é uma medicação que faz uma reação química ali no coração que faz ele bater. E eles tentaram até dar uma diminuída nessa medicação, mas sempre que eles diminuíam, o coração dava sinais de que ia parar de novo. Então acredita-se que o corpo dele possivelmente estava funcionando ali só por reações químicas, sabe? Da medicação e também por causa das máquinas forçando ali o corpo a funcionar. No dia 1º de dezembro, o Hisashi desenvolveu uma síndrome da hemofagocitose, que é quando as células do sistema imunológico, né, os seus glóbulos brancos, começam a comer as suas células do sangue. E aí eles fizeram uma transfusão total de plasma, que demorou 3 dias para ser feita. E depois de tudo isso, foi só no dia 19 de dezembro que o médico responsável, o Maekawa, chegou à conclusão de que não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Ele chamou a família do Hisashi e disse que ele chamou a família do Hisashi, ele mostrou tudo, né, todos os dados de todas as coisas, e disse que achava que a próxima vez que o coração do Hisashi parasse, que eles não deveriam tentar reanimar. No dia seguinte, a família do Hisashi se despede dele. No dia 21 de dezembro, eles começam a parar de aumentar as doses do remédio. E aí, lentamente, o coração do Hisashi foi parando e ele foi declarado morto. E foi só depois que ele foi declarado morto que a esposa dele pediu pra ver o corpo e que ela chorou. Porque até então, ela não chorava nunca na frente do marido. Porque ela dizia que ela precisava se manter forte por ele. Na autópsia, eles conseguiram ver o tamanho do estrago que a radiação tinha feito no corpo do Hisashi. Tava tudo destruído. O intestino dele, eles falaram que parecia... Sabe aqueles bichinhos de balão, sabe? Aquele balão comprido? Parecia isso. De tão inchado. No estômago tinha 2 litros de sangue. Todos os tecidos de mucosa, tudo tava completamente destruído. Inclusive, as células tronco da transfusão que eles fizeram da irmã dele, não se achava mais. Não tinha mais nem vestígio delas. O corpo tinha destruído completamente essas células tronco. As fibras dos músculos do braço estavam completamente destruídas também. Sim, tão destruídas que você só via a membrana das células, você não via mais o resto da célula. E apesar de tudo isso, o coração do Hisashi ainda estava completamente normal. Inclusive, até hoje, ninguém nunca entendeu como que isso aconteceu. E aqui, lembrando, né, que tinha mais outras 2 pessoas que passaram por isso com o Hisashi, né, que também sofreram essa exposição à radiação. O chefe, ele ficou bem, ele sobreviveu, ele tinha recebido um nível de radiação bem menor e ele conseguiu sobreviver a esse envenenamento por radiação e ficou bem. O outro funcionário que estava junto do Hisashi, ele também não sobreviveu, mas o caso dele foi uma exposição à radiação um pouco mais
normal, uma morte um pouco mais normal, porque ele tinha sido exposto a um nível de radiação menor, os médicos já estavam mais acostumados e foi algo que foi um pouco mais comum. Ele recebeu os mesmos tratamentos de Hisashi, ele respondeu melhor a todos eles, afinal o nível de radiação tinha sido menor. Ele também sobreviveu por bem mais tempo, ele não ficou o tempo todo no hospital também. E ele não teve os cromossomos destruídos, igual o Hisashi também. Ele conseguiu sobreviver até abril. Esse caso é um caso que muita gente tem uma discussão muito grande dizendo que a família é egoísta do Hisashi, porque queriam manter ele vivo, apesar dele estar sofrendo. Muito se fala também da equipe médica, dos médicos que dizem que mantiveram ele vivo também como um jeito de estudo dos efeitos da radiação, né? De ver o que aconteceria com o corpo quando ele recebesse tanta radiação. Tem muita discussão sobre isso. E a real é que, realmente, ninguém tinha visto uma pessoa sobreviver por tanto tempo quanto ele a uma radiação tão alta, né? Eu acho muito difícil julgar a família dele, porque a família dele é leiga no assunto, não tinha como eles saberem. Eles estavam ali ouvindo a palavra do médico, né? Se o médico te diz que o seu esposo, seu marido tem uma chance, seu pai tem uma chance, você acaba acreditando. E se o médico fez isso realmente ou não pra poder estudar os efeitos da radiação, se isso foi ético, se não. Eu acho que realmente daí tem muita discussão a ser feita sobre isso. Mas a verdade é que até hoje, mesmo depois de todos esses anos, ninguém sobreviveu a tanta radiação por tanto tempo. O caso do Hisashi continua sendo um caso único. E também tem muita coisa na internet, tá? Que tenta impressionar sobre esse caso, quando você pesquisa, de imagens horríveis que dizem que são o Hisashi e não são ele. Tipo, tem uma imagem que é muito famosa de um cara que tá todo amarrado num negócio, assim, e ele é uma vítima de queimadura, e falam que é o Hisashi, não é ele. Tem um livro muito interessante sobre esse caso, caso você queira mais informações sobre isso, que descreve tudo o que aconteceu em cada dia. Eu acho que a única coisa que a gente pode esperar dessa situação toda do Hisashi é que ele tenha perdido a consciência dele em algum momento cedo nesse processo todo. E essa é a volta do nosso quadro do Surto Coletivo. Se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo unicórnio surtadinho. Também pode deixar aqui nos comentários sugestões de outros assuntos, de outros casos que vocês querem ver aqui no Surto Coletivo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.